iniciamos mais uma aula do curso de Avaliação do Desenvolvimento Motor Escala EDM, onde o professor Francisco Rosa Neto irá demonstrar algumas características da aplicação prática da escala EDM relacionada ao esquema corporal, outro domínio da área da propriocepção. A prova, na sequência, as provas de propriocepção, falamos de equilíbrio, agora falaremos de esquema corporal. Então, os testes de esquema corporal, eles se dividem em dois blocos. O bloco que envolve a reprodução de movimentos de mãos e braços, que equivale ao nível de educação infantil, onde a criança vai ter que reproduzir vários movimentos. E depois, na sequência, o teste de rapidez, que é do nível de ensino fundamental, de 6 a 11, certo? Então, nós temos teste de 2 a 5, equivalente à educação infantil, e de 6 a 11, equivalente a ensino fundamental. Bom, na educação infantil, os testes de imitação de gestos, são testes de imitação de gestos de Berges e Lesin. Então, são 20 movimentos ao todo, tá? 10 movimentos de mãos e 10 movimentos de braços. Você coloca a criança na sua frente e fala apenas, olha, eu vou fazer vários movimentos, você simplesmente irá observar e vai repetir esses gestos motores, certo? Então, vamos começar aqui. Primeiro movimento, eu simplesmente vou executando. São vários movimentos, eu executo, a criança observa e eu vou marcando os acertos e os erros. Esses são os gestos motores das mãos. Agora os braços completos. Então, temos o braço de uma mão, um braço em relação ao outro, depois alterna. E aí ela simplesmente vai executar na sequência. Tem lá no livro a sequência de 20 gestos motores, certo? São, na sequência, 5 movimentos simultâneos de mãos, depois 5 movimentos simultâneos de braço, tá ok? Então são 20 movimentos, totalizando 20 gestos motores. Falaremos agora da segunda etapa dos testes, que envolve esquema corporal. Gostaria de ressaltar aqui para vocês que nos livros da primeira edição, segunda e terceira edição, vocês se depararão com os testes de esquema corporal, nível 6 a 11 anos, com o teste de Mir-Stambach, teste de rapidez. Na edição nova, quarta edição, de 2020, nós retiramos os testes de Mir-Stambach do esquema corporal e passamos para os testes complementares. Substituímos então a segunda etapa por um teste mais específico de propriocepção segmentar, que é de Pierre-Baillet. Também contempla os níveis de 6 a 11 anos, então a tabulação vai seguir o mesmo padrão, não vai mudar nada, apenas os testes que estarão modificados. Para quem usa as versões anteriores, pode continuar utilizando o teste de rapidez, mas para a versão atual de 2020, o texto já traz a versão atualizada, que é o teste de propriocepção segmentar. Esses testes, eles também dividem-se em nível 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E para cada nível, um grau de dificuldade mais acentuado. Então, começamos com o nível 6, com balanceamento dos braços relaxados, porque o nome do teste é relaxamento segmentar. Então, os testes de esquema corporal ou propriocepção, está dentro da área da propriocepção. Então, envolve o relaxamento segmentar dos membros. Então, nesse caso aqui, o nível 6, relaxamento segmentar dos braços relaxados. Já no nível 7, é o relaxamento lateral dos braços. São testes que têm como propósito identificar estados de tensão neuromuscular, resistência dos braços, como mencionava o psiquiatra infantil do pé, no início do século XX, quando introduziu a terminologia paratonia. Então aqui também são movimentos de propriocepção com esse intuito de observar o tônus muscular. O nível 8 é relaxamento frontal dos braços, mesma coisa, estado de tensão dos braços. O nível 9, relaxamento lateral dos braços, onde a pessoa também mantém a mesma postura, porém com os olhos fechados, o nível 9. O nível 10, aí já envolve um sincronismo, um movimento mais combinado de coordenação
porém chama o relaxamento lateral dos braços com elevação simultânea do joelho. Então, joelho, movimento de flexão do quadril e com a flexão alternada do joelho, primeiro de um lado, depois do outro. E o estado de tensão também é observado pelos braços. E o nível 11, o último nível, são os movimentos alternados dos dois braços. Então, sobe um, desce o outro, e assim, movimentos alternados, vice-versa. Também, ao subir, depois ao descer, o movimento ele não tem resistência, não é resistido, é um movimento solto, relaxado, também com esse propósito de observar o estado de tensão neuromuscular. Então, seria isso, os testes de propriocepção segmentar. Segunda etapa dos testes de esquema corporal, nível 6 a 11 anos. Lembrando que os testes de rapidez agora estão nos testes complementares, considerando que teste de rapidez, ele também trabalha a propriocepção, também não só a propriocepção, mas também trabalha orientação direita e esquerda, trabalha percepção espacial ao fazer os risquinhos ali, o indivíduo também tem que se organizar no espaço, vai observar o estado de tensão no quesito de preensão palmar, através da preensão com lápis, ver se essa apreensão é muito leve ou muito tensa, onde possa quebrar a ponta do lápis, e assim o traço fica mais ou muito superficial ou muito agressivo. Então, o teste de rapidez também ele trabalha motricidade fina, trabalha essa orientação direita e esquerda, porque é como se fosse estivesse escrevendo, começa uma linha, depois termina, volta da esquerda para a direita, reinicia da esquerda para a direita, porém com rapidez. Aqui nós temos o testezinho de Miles também, que é o testezinho de rapidez. Nós temos aqui os primeiros 3 linhas. Você vai ter que executar uma mesa, uma cadeira para criança, essa folha e um lápis. E vai pedir para que ela segure o lápis e faça conforme o modelo aqui. Vários risquinhos em cada quadradinho. Sempre no sentido da escrita. Termina uma linha, começa na outra. Não pode ser em zigue-zague. Fez um risquinho, não pode ultrapassar o quadrado. São os erros comuns. Ultrapassar o quadrado, fazer 2 riscos no mesmo quadrado. Então, no ensaio, você já aproveita para fazer as correções na aplicação dos testes. Quando você observa que a criança está pronta, aí você já pode começar o teste. Então, precisa um cronômetro, você tem ali um cronômetro junto contigo, e aí, sem que esse cronômetro fique à vista da criança, seja discreto na aplicação, e aí você vai poder registrar o tempo da execução. Após a execução, vocês têm lá no livro uma tabela, que equivale às idades, de tanto a tantos, nível 6, de tanto a tanto, nível 7. E vocês vão lançarem depois os resultados. Esse teste aqui também poderão repetir mais de uma vez, caso a criança não tenha feito muito bem na primeira tentativa, certo? Pode repetir mais uma vez. E aí encerramos os testes de esquema corporal.